Bom dia, o nosso trabalho é sobre anemia megaloblástica. Os integrantes sou eu, Lorena de Sá, Vanusa Belarmino, Luciana Rezende e Lidiane Fernandes. Bom, na anemia megaloblástica, podemos dizer, né, que ela não atinge apenas as hemácias ou eritrócitos, e sim toda a linhagem sanguínea, como plaquetas, leucócitos, e a característica mais marcante nessa anemia é a dissociação núcleo-citoplasmática, pois o núcleo ele não consegue realizar o processo de divisão nuclear e finalizar o seu processo de maturação, diferente do citoplasma, que vai conseguir se maturar normalmente, e essa normalidade no núcleo, ela é causada devido a defeitos na síntese do DNA, que não consegue realizar o seu processo de divisão nuclear, e isso dá um conjunto, né, comum de anormalidades. Para entendermos aqui melhor essa anemia megaloblástica, precisamos também entender a causa relacionada à sua etiologia. E entre elas, podemos citar a deficiência da cobalamina e do folato, que são particularmente importantes para a maturação final dos eritrócitos, e ambos são essenciais ali na síntese do DNA. E podemos citar também o uso de fármacos, pois eles inibem inúmeras enzimas envolvidas ali na síntese do DNA. E outros problemas que incluem raras deficiências de enzima e distúrbios idiopáticos. Desses fatores que eu citei, os que principalmente estão ligados a essa anemia megaloblástica é a deficiência do folato e da cobalamina. E para a gente entender melhor como ocorre essa deficiência, temos que entender também, né, como funciona o metabolismo da B12 e do folato. Bom, vamos entender melhor aqui o metabolismo então da cobalamina. Através da ingestão de alimentos de origem animal, como leite, carne, ovos, conseguimos sintetizar a cobalamina. A gente deve ingerir diariamente de 7 a 30 microgramas. Disso, vamos absorver de 2 a 3 microgramas e o organismo vai utilizar ali para o seu metabolismo de 1 a 2 microgramas. Ou seja, né, nós temos um estoque bem grande aí da cobalamina no nosso organismo e essa reserva ela pode durar de 2 a 4 anos. Sendo assim, né, como temos algum problema na absorção ou na síntese, nós ou o indivíduo, ele só vai ter algum problema relacionado com algum tempo depois, devido aí a esse grande estoque que temos no organismo. Aqui nesse slide eu vou explicar melhor como a cobalamina vai chegar até a medula óssea, ao tecido, onde de fato, né, ela vai ser metabolizada. Quando a gente ingere algum alimento de origem animal, vou usar aí como exemplo a carne, quando essa proteína chega no estômago, pela ação do suco gástrico, rompe as ligações daquela proteína, assim teremos a cobalamina disponível e ela vai se ligar ao fator R. Ligada ao fator R, ela vai lá para o duodeno, onde pela ação do suco pancreático, vai romper as ligações e vai se ligar ao fator intrínseco. O fator intrínseco é produzido pelas células parietais da mucosa. E assim que se liga esse fator intrínseco, formando esse complexo de cobalamina e fator intrínseco, vai se ligar ao sítio receptor, que fica lá nas células da mucosa específica ali da membrana com borda em escova e vai para a circulação. Na circulação, a cobalamina vai se ligar à transcobalamina 1 e transcobalamina 2. A transcobalamina 1 é responsável pela circulação da cobalamina ali no nosso sangue e a transcobalamina 2 é responsável por entregar e transportar a cobalamina ali nos tecidos e na medula óssea. Agora vamos entender também melhor a função, né, da vitamina B12 no nosso organismo. Ela vai participar da maturação da linhagem eritroide e na síntese do DNA. A gente vai entender melhor como ela vai participar na síntese do DNA quando eu relacionar os dois metabolismos, o metabolismo do folato e da B12. Também temos o papel de cofator na síntese da metionina, transformando a homocisteína em metionina, e a metionina ela vai ser muito importante na metilação ali do DNA. E o que causa a carência da cobalamina, da vitamina B12? Fatores relacionados à dieta, como baixa ingestão de alimentos de origem animal, seja por dieta pobre, onde o indivíduo, devido a fatores econômicos, não tem acesso à alimentação adequada, causando a desnutrição, ou em dietas rigorosas, né, como no caso dos veganos. Problemas relacionados na absorção,
como na anemia perniciosa, onde a ausência do fator intrínseco devido à atrofia da mucosa gástrica, e em caso de cirurgias bariátricas e doença celíaca, devido à ausência do fator intrínseco. No caso da doença celíaca, a inflamação ou atrofia da mucosa gera essa ausência do fator intrínseco. Podemos relacionar também a diarreia, né, pois a gente vai ter um problema ali com a absorção, e no alcoolismo, pois o álcool ele inibe algumas enzimas que vão participar dos eventos metabólicos, e além disso, o álcool vai degradar algumas substâncias no lúmen e agride a mucosa, interferindo na absorção. E outras patologias também podem causar essa atrofia da mucosa, gerando a falta do fator intrínseco, e pode estar também relacionada à idade. Agora vamos entender o metabolismo do folato, como a gente consegue sintetizar essa vitamina. A gente consegue sintetizar o folato através da ingestão de vegetais, como folhas verdes escuras, leveduras, fígados, ovos, entre outros. E há uma necessidade mínima diária de 100 microgramas em adulto e 50 em criança. A gente vê que a necessidade do folato é maior do que da vitamina B12 e temos uma reserva, um estoque bem menor. Ou seja, em uma dieta pobre do folato, entre 3 a 4 meses já podemos ter algum problema relacionado, inclusive a anemia megaloblástica. Após a ingestão da couve, por exemplo, para a gente entender melhor como esse folato vai chegar ali na célula, quando ocorre a quebra das ligações, né? A gente tem um folato disponível, e ao chegar no duodeno e jejum proximal, onde ele vai ser absorvido na forma de metiltetraidrofolato pelas células parietais, ele vai chegar na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea vai se ligar a albumina, que é a proteína de transporte, que fará o transporte até o tecido e fígado, onde vai ser principalmente sintetizado e armazenado. Agora vamos entender também algumas funções do folato. Ele vai funcionar como coenzima para eventos celulares importantes, vai doar o radical metil para a formação da metilcobalamina, que é a formativa da vitamina B12, e vai ser substrato para a síntese de purinas e pirimidinas, ou seja, vai ser muito importante para a síntese do DNA. E o que causa a carência do folato? A gente pode citar algumas causas relacionadas à dieta, como baixa ingestão, no caso de pobreza e desnutrição, dietas rigorosas, e no alcoolismo. A gente viu, que o álcool, além de inibir algumas enzimas, ele vai participar da síntese. Ele vai inibir a síntese no metabolismo. No caso do folato, o álcool vai inibir a enzima de hidrofolato redutase, que é muito importante para que o folato consiga voltar para a síntese do DNA, e além disso, o álcool ele vai degradar algumas substâncias lá no lúmen e vai agredir a mucosa, como a gente viu quando eu falei da carência da vitamina B12. Outros fatores, como aumento da necessidade na gravidez ou na fase de crescimento e lactação. Inclusive, muitas grávidas, gestantes, elas precisam fazer a reposição do ácido fólico. E relacionado ao transporte e ao metabolismo, podemos citar algumas drogas que inibem, como o uso de fármacos em pacientes com psoríase, que tomam o metotrexato, que inibe a via do folato, e nas anemias hemolíticas crônicas, como talassemia e anemia falciforme, onde eu tenho um grande consumo do folato e o organismo não consegue suprir essa necessidade. E o mesmo ocorre nas neoplasias. E podemos citar também os erros inatos, que são raros e geralmente estão relacionados à má absorção. Agora nós vamos relacionar os dois metabolismos, tanto o metabolismo da B12 quanto do folato. Quando o folato ele entra na célula, na sua formativa de metiltetraidrofolato, ele vai doar o seu radical metil para a vitamina B12, que vai ficar na sua formativa, que é metilcobalamina, e na sua formativa consegue funcionar como coenzima, transformando homocisteína em metionina. Assim que o folato doa o seu radical metil, fica o tetraidrofolato. E ao entrar na síntese do DNA, vai ficar o tetraidrofolato poliglutamato, que será convertido em metileno. Dessa forma, ele entra de fato na via aí, na formação do DNA, formando as bases purinas, as uracilas e a timidina. Pois na hora da incorporação dos nucleotídeos na molécula, ele precisa de energia. Então, perde 2 folatos para incorporar, e se eu não tenho folato para fazer essa incorporação,
na molécula, ou seja, né, não tenho essa base se ligando, essas moléculas se ligando ali na base. Ou seja, eu vou dificultar esse processo. Então, voltando aqui para a síntese, depois da formação das bases purinas, ocorre a oxidação do tetrahidrofolato em dihidrofolato, porém, nessa forma de dihidrofolato, ele não consegue retornar para a via e vai necessitar da enzima dihidrofolato redutase para retornar para a via como tetrahidrofolato. Ou seja, se eu tenho algo inibindo essa enzima de hidrofolato, eu tenho toda essa síntese, né, esse metabolismo aqui sendo afetado. Bom, agora que entendemos como a perda da B12 e do folato podem levar à produção lenta dos eritrócitos e na diminuição do DNA, consequentemente ocorre a falha da maturação e divisão nucleares, isso porque na fase S da divisão celular é pausada. E nessa fase, onde vai ter a multiplicação do material genético e vai ter a desorganização cromossômica. Com isso, a célula ela vai se preparar para dividir, mas não se divide de fato. Ou seja, né, vamos encontrar, devido a isso, células diploide, tetraploides, e essa alteração ocorre em toda a linhagem sanguínea, leucócitos, plaquetas, mas ela é mais evidente nos eritrócitos, pois os eritrócitos não conseguem proliferar rapidamente, né, suficiente para formar um número normal, e as células produzidas, a maioria de grande tamanho, como forma de compensação, e com formas bizarras e a membrana frágil. Sendo assim, a maioria dessas células, não só os eritrócitos, mas todas as células, elas não vão conseguir completar o seu ciclo celular e vão ser destruídas ali na medula óssea mesmo. E é por isso que teremos, então, a anemia, a leucopenia e a trombocitopenia, que é denominada como pancitopenia. Agora vamos ver algumas alterações que ficam visíveis em lâminas de paciente com anemia megaloblástica. Temos aqui alterações no tamanho, né, a macrocitose, a poiquilocitose com macrovalócitos, corpúsculos de Raul-Joly, neutrófilos hipersegmentados, pois tem um aumento do material genético, né, para divisão celular, a célula se expande esperando essa divisão, porém a divisão não ocorre de fato. Então veremos aí neutrófilos hipersegmentados. Anel de Cabot, exócitos, dacriócitos. E aqui nessa imagem, eu coloquei um resuminho em forma de esquema dessa anemia megaloblástica e alguns principais achados no hemograma e da lâmina. Citando aqui a macrocitose com VCM aumentado, lá no hemograma vai estar acima de 100 esse VCM, neutrófilos hipersegmentados, como a gente viu, né? A célula, ela prepara toda para fazer divisão, mas não ocorre essa divisão, por isso a gente vê esse neutrófilo hipersegmentado. E a pancitopenia, pois se tem a diminuição dos leucócitos, das plaquetas, dos eritrócitos. E isso pode ser causado tanto pela deficiência do folato ou da vitamina B12. Na deficiência do folato, temos como consequência, né, defeitos aí do tubo neural, doenças vasculares, neoplasias do colo, e na deficiência da cobalamina, temos como agravante, né, sinais e sintomas neurológicos. Agora, o diagnóstico. Para o diagnóstico, o médico pode fazer uma junção da clínica do paciente, mais o hemograma, mais a dosagem laboratorial. E na clínica do paciente, o médico pode ver se o paciente relata uma dieta pobre em nutrientes, uso de algum fármaco que inibe a síntese, patologia que dificulta a absorção ou o metabolismo. E o hemograma, vamos ver o RDW aumentado, o VCM aumentado, acima de 100, o HCM ele pode estar diminuído, e na dosagem laboratorial pode ser dosado o nível sérico da cobalamina, a concentração do soro da homocisteína. No nível sérico também a gente pode ver o folato, tá? É dosado também o folato. Em sintomas gastrointestinais e alterações boca e língua. São locais com grande proliferação celular, e a gente viu que essa proliferação celular ela vai ser dificultada porque eu não tenho a síntese do DNA. Em locais que eu tenho essa grande proliferação, eu posso ter alteração ali da mucosa, como na língua, eu coloquei aqui do lado, né, a língua careca, que é bem característica dessa anemia megaloblástica, pois a língua ela vai perder essas papilas linguais
ela vai ficar bem lisa, brilhante, bem vermelha, bem característico mesmo da anemia megaloblástica. E o tratamento consiste em identificar a causa, o que está causando essa anemia megaloblástica, e fazer principalmente a reposição nutricional. Em alguns casos, né, bem graves, ocorre aí a transfusão sanguínea, mas geralmente o paciente ele vai responder bem à reposição nutricional. Agora, a Luciana vai apresentar o caso clínico. Agora nós vamos falar sobre o caso clínico. Homem de 73 anos, ex-etilista de consumo de destilados em grande quantidade diariamente e ex-tabagista. O histórico de comorbidades consiste em hipertensão arterial sistêmica com tratamento desconhecido, além de apresentar sintomas de hiporexia, que é falta de apetite, fraqueza muscular, incontinência urinária, fecal e dificuldades de deambular, pele pálida e língua lisa sem papilas aparentes. Essa é uma característica clínica da anemia megaloblástica. O paciente esteve há 60 dias passando grande parte do tempo acamado, devido aos sintomas terem se intensificado. Nos últimos 7 dias, o paciente apresentou diarreia com coloração escura e presença de sangue, melena e hematoquesia. A melena são fezes negras ou escuras, indicando presença de sangue, e hematoquesia é a presença de sangue vivo nas fezes. Os exames não laboratoriais realizados no momento da admissão foram ultrassom de abdômen total, tomografia computadorizada e endoscopia digestiva alta, que mostrou uma gastrite erosiva plana leve de antro, característica em casos de excesso de álcool. Os exames laboratoriais revelaram eritrócitos de 0,68 milhões por milímetros cúbicos, o valor de referência de 4,2 a 5,9 milhões, hemoglobina de 2,5 gramas por decilitro, o valor de referência de 13 a 18 gramas por decilitro, hematócrito de 6,4%, o valor de referência de 38 a 42%. VCM, que é o volume corpuscular médio de 120 centilitros, e o valor de referência de 80 a 100. Nesse caso, está acima do valor de referência, né? Está alto. E o HCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, o resultado foi de 32 picograma por litro, e o valor de referência de 27 a 32. Então, está dentro dos parâmetros normais. Portanto, VCM alto e HCM normal indicam anemia macrocítica normocrômica. O RDW, que é o índice de anisocitose, deu de 23,4, deu bem acima do valor de referência, que é de 10 a 16%. Então, indica uma variação significativa no tamanho das hemácias. Esses resultados alterados da série vermelha do sangue são característicos da anemia megaloblástica. O cliente também apresentou uma global de leucócitos muito baixa, de 2,909 por milímetro cúbico, o valor de referência de 4.000 a 11.000. Acontece o seguinte, se a causa da anemia megaloblástica for principalmente pela falta do ácido fólico, a diminuição dos leucócitos ocorre porque este nutriente é essencial para a produção de plaquetas e formação leucocitária. Então, nesse caso, o paciente também apresentou uma plaquetopenia importante, como podemos observar logo abaixo aí, ele está com plaqueta de 22.900, sendo que o valor de referência é de 150 a 400.000. Neutrófilos segmentados de 75%, dentro do valor de referência, e linfócitos atípicos, 2%. O linfócito atípico geralmente não aparece no sangue periférico. Neste caso clínico, não mostrou o percentual de linfócito, mas ele evidenciou os linfócitos atípicos. Não mencionou a relação desse linfócito atípico com a anemia megaloblástica. Porém, é um achado que pode ser comum na hepatite B, e logo à frente nós vamos ver que esse
que esse paciente é cirrótico, mas não comentou também o motivo da cirrose desse paciente. Então, como eu já havia falado anteriormente, a plaqueta de 22.900, bem baixa, né? A hematoscopia revelou presença de anisocitose, poiquilocitose, com macrócitos, policromasia, e 48% dos 75% dos neutrófilos segmentados com hipersegmentação. Então, todos esses achados do hemograma também são características da anemia megaloblástica, pois a falta da vitamina B12 e ou do folato afeta as 3 linhagens mielocíticas. Outros exames laboratoriais. Foi medido também a desidrogenase láctea, que deu 5.227 microlitros. O valor de referência de 230 a 460, então ela está bem alterada. O que acontece? Quando é observada a policromasia no sangue periférico, recomenda-se a dosagem de marcadores de hemólise. No caso, o médico solicitou o LDH, né, a desidrogenase láctea, mas também ele poderia ter solicitado a bilirrubina indireta. Esses marcadores se apresentam bem elevados na anemia megaloblástica. Ferritina de 584,4 nanogramas por mililitro. O valor de referência de 30 a 300. Também está bem alterada. E pode ser um marcador de inflamação no organismo. Após o hemograma apontar a possível anemia megaloblástica, foi realizada a dosagem de folato, que teve o resultado de 1,2 nanogramas por ml. O valor de referência de 3,10 a 20,5. E a vitamina B12 de 138 picogramas por ml. O valor de referência de 210 a 980. Quer dizer, nesse caso, o paciente tinha o folato, né, e a B12 bem baixos, né, o que ocasionou a anemia megaloblástica. Devido à anemia severa apresentada através do hemograma, foi iniciado transfusão de 2 concentrados de hemácia ao paciente, mais 5 unidades de plaquetas e mais 600 ml de plasma. Novos hemogramas foram realizados posteriormente, em dias alternados, porém, não houve melhora significativa dos parâmetros hematimétricos, bem como do leucograma, plaquetograma e laboratoriais bioquímicos, mantendo a suspeita diagnóstica de anemia megaloblástica grave, devido ao alcoolismo crônico, cirrose hepática alcoólica e gastrite erosiva plana leve de antro. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico foi de anemia megaloblástica, cirrose hepática e gastrite. Após o quadro hematológico ser estabilizado, né, com as transfusões, o paciente recebeu alta e foi encaminhado ao ambulatório do hospital para ser acompanhado por um gastroenterologista e hepatologista para tratar a gastrite e a cirrose hepática. Recebeu prescrição e reposição de vitamina B12, citoneurin, ácido fólico e omeprazol. Obrigada.